Verse Talks, um bate-papo para falar da loucura e do equilíbrio da mulher madura. Gente, quando a gente fala da mulher madura, não tem como não falar de loucuras, tá? Mas assim, todas as vezes que eu falo de loucuras, as pessoas olham para mim com um olhar um pouco assustado. Mas a gente não pode ter medo dessas loucuras, não. Principalmente essa mulher madura. E sabe por quê? Porque é a hora que a gente começa a se confrontar com tantas mudanças físicas, emocionais, psicológicas. Isso sim pode levar essas mulheres a tomar umas decisões que podem até parecer loucuras, mas na verdade são loucuras bem equilibradas. Bora falar um pouquinho disso? Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Betânia, sou fundadora da marca Verse Skincare, uma marca que nasceu depois de uma experiência muito forte que eu tive, depois de 26 anos trabalhando no mercado de cosméticos na Europa e depois de ter completado 50 anos. Exatamente. Quando eu completei 50 anos, eu decidi que estava na hora de montar a minha própria empresa. Agora pensa, 50 anos e começar tudo de novo. Eu estava num emprego bem legal, estava tudo bem estável, mas de repente bateu aquela loucura e eu falei, gente, como assim? Bom, a loucura, ela apareceu para me ajudar a ficar equilibrada. Porque sim, as coisas estavam bem estáveis, mas quando eu completei 50 anos, eu vi que não tinha nada equilibrado. Bom, comecei a ler, fui no médico, comecei a me questionar mil coisas, fiquei triste, fiquei maluca, mas fui atrás. Não deixei o medo tomar conta desse momento de loucura que eu estava vivendo. Bom, ter uma amiga de infância, a Vene, junto comigo, me ajudou a clarear as ideias e me ajudou, acima de tudo, a ter forças para falar: não, o momento de montar uma empresa é agora. Várias pessoas me perguntam: mas por que você fez isso aos 50 anos? Quer saber a verdade? Eu fiz isso porque, bom, antes de tudo, essa empresa era um sonho que eu tinha desde pequena. Mas eu fiz isso para a Betânia do futuro, porque eu pensei, bom, tem 26 anos que eu trabalho no setor de cosméticos. Tem 26 anos que eu moro na Europa. Esses 26 anos, muitas coisas aconteceram, mas eles também passaram muito rápido. Aí eu pensei, bom, se eu não tomar uma decisão e deixar o tempo passar, outros 26 anos vão passar. Aí eu me vi com 76 anos. Aí eu pensei, como que eu quero que essa Betânia, de 76 anos, pense na história dela? Como que eu quero que essa Betânia, de 76 anos, lembre da Betânia de 50? Então, gente, foi por isso. Foi por isso que quando eu completei 50 anos, eu fiquei louca e comecei a tomar umas decisões na minha vida muito importantes em busca do equilíbrio. E eu fiz isso, vou repetir, para Betânia, de 76 anos. Então, gente, não tem como a gente falar da mulher madura sem a gente falar desses momentos de loucuras. E assim, medo da loucura, por quê? Bom, a loucura, nesse caso, ela traz questionamentos, ela traz novas ideias. E o Verse Talks existe para isso, para a gente não ter medo dessas falas, para a gente não ter medo desses questionamentos. E a gente começar a se olhar com mais cuidado, com mais carinho. Aliás, esse é o conceito da Verse, né? Esse nome nasce disso, nasce dessa narrativa. O ver-se é um convite para a gente se ver.
Porque, gente, quando a gente começa a se ver, quando a gente começa a se olhar, alguma coisa de muito potente acontece dentro da gente. É como se naquele momento que a gente se olha, que a gente se vê com intenção, do jeito que a gente abrisse uma porta de grandes possibilidades com a gente mesmo. Essa porta eu considero como uma porta de autorreconhecimento, sabe? Um lugar onde a gente se vê e fala, tá, eu sou isso aqui. Eu sou desse jeito, com as minhas falhas, com os meus pontos positivos, né? Com as minhas forças. Mas eu me aceito desse jeito. Bom, isso quer dizer que eu vou parar de buscar novos sonhos, que eu vou parar de melhorar? Não, não é isso. Mas é a gente começar os nossos projetos a partir de uma visão real do que nós somos, né? Sabendo desses pontos, dos pontos negativos, dos pontos positivos, mas eu brinco, eu falo assim, colocando isso tudo na bolsa e falando, eu vou seguir assim mesmo. E esse tipo de coisa só acontece quando a gente se vê. Então, esse nome, ver-se, ele tem um poder muito forte. Ele é um convite muito forte. Porque, assim, várias vezes a gente não se vê. E a gente vai levando a vida na maneira como os outros estão nos vendo. A gente vai levando a vida respeitando a expectativa dos outros e não o que é realmente o que queremos, né? E essa pergunta, nossa, ela cria assim muitas dúvidas e ela ativa medo. Quando a gente começa a se perguntar, mas o que que eu realmente quero? Será que o que eu estou vivendo é exatamente o que eu realmente quero? Às vezes não dá para a gente viver exatamente do jeito que a gente sonhou, ou do jeito que a gente está querendo naquele momento. A gente precisa negociar, né, algumas coisas, vamos ser reais. Não dá para a gente fazer tudo que a gente quer. Mas nessa negociação, a gente precisa definir quais são os pontos importantes que a gente não pode abrir mão. E isso, na vida da mulher madura, é extremamente importante. O que que significa hoje ser uma mulher madura? Gente, falar de envelhecimento, falar de ser uma mulher madura, é uma coisa que gera tanta ansiedade e medo, sabe? Eu lembro de uma discussão uma vez numa agência, a gente discutindo sobre o conceito, né, da minha marca de cosméticos, que é uma marca para mulheres acima de 40 anos. E assim, o medo que a gente tinha de usar a palavra madura. Mas as pessoas vão entender qual que é o significado que a gente dá hoje, que a sociedade sempre deu, para essa mulher madura. Né? Essa mulher que está no climatério, essa mulher que está na menopausa. Tudo isso, às vezes não, vamos falar a verdade aqui. Na maioria das vezes, chega com o peso de um envelhecimento difícil. Porque envelhecer, estamos todos envelhecendo, a partir do momento que a gente nasce, né? Mas esse envelhecimento mais forte, mais pesado, e que às vezes a gente foge dele, ele começa quando a gente realmente começa a se identificar como uma pessoa madura. E nesse caso, se identificar como uma pessoa madura, será que é bom? Será que é ruim? Será que eu tenho que ficar negando esse ser madura para eu ficar parecendo mais jovem? Aonde que essa mulher se coloca quando a gente fala de mulher madura, de ser uma pessoa madura? Bom, eu tive várias experiências com mulheres maduras no trabalho e na associação para mulheres que eu tenho, tanto aqui quanto na Itália. E independente do país, eu vejo que a questão do envelhecimento, do ser uma mulher madura, é um assunto delicado para todo mundo. Algumas mulheres aceitam melhor, outras menos. Bom, uma coisa eu vi
e pude vivenciar também. Quando a gente começa a lutar contra isso e a gente começa realmente a buscar aquela juventude que já não faz parte mais da nossa vida, a gente perde poder. E assim, o meu trabalho, o que que eu estou buscando, tanto na empresa de cosméticos como na associação e agora na Verstalks, é buscar conhecimento que possam nos ajudar a ter poder. Quando eu falo desse poder, é a capacidade de questionamento, de agir, de escolher. É se sentir forte, apesar dos medos e apesar das dores, né? Então, gente, quando a gente nega esse processo de envelhecimento, que ele é natural, essa questão de ser uma mulher madura, a gente está perdendo poder, a gente está perdendo força. Sabe por quê? Porque a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. Isso está comprovado em todas as maneiras, que quando a gente está tentando ser uma coisa, até na própria essência como pessoa, não só na questão de juventude ou de envelhecimento, a gente perde poder, cria uma dissonância, cria uma incoerência entre o que somos e o nosso discurso e o que fazemos. Isso quer dizer, Betânia, então, que eu preciso ser uma mulher madura naquele estereótipo que a sociedade colocou como mulher velha? Não, gente, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de ter vitalidade, tá? Eu estou falando de querer demonstrar uma juventude que não existe mais. Então, assim, eu percebo que hoje aceitar o envelhecimento e aceitar ser uma mulher madura é praticamente um ato revolucionário. Eu costumo falar, bom, me deixem no direito de envelhecer, né? Do jeito que de repente vai ser o meu jeito. Tem mulheres, assim, que são incríveis no que elas estão fazendo, em academia, o corpo delas. Tem outras que estão naquele estereótipo mais da vovozinha mesmo. Tem outras que são intelectuais e não estão muito preocupadas com maquiagem, com cabelo e toda. Tem outras que estão ali tentando entender. Mas todas essas, se sentem fortes como pessoas, são pessoas que aceitaram a própria idade. Gente, isso é fundamental. Então, a maneira, as escolhas que eu faço no meu dia a dia, na minha vida e tal, para eu estar bem, eu acredito que elas são muito mais ligadas à vitalidade, a atividades que me fazem bem, do que com certeza ser o que eu não sou. Então, assim, vou completar. Agora, em abril, 52 anos. Como que eu falo que eu sou uma pessoa jovem? Bom, eu sou jovem, né? Principalmente se eu penso uma pessoa de 70, 80, 90. Assim como a pessoa de 90 pensa a uma pessoa de 70. Agora, a juventude, não, eu não faço mais parte dessa juventude, né? Eu faço parte hoje do grupo de mulheres maduras. E como mulher madura, como que eu escolho me posicionar nessa sociedade? Eu vou repetir. Eu não estou falando de falta de vitalidade. Eu acho que eu nunca estive tão bem em termos de vitalidade, de conhecimento, de coerência, força, como eu estou agora. Muito melhor do que quando eu tinha 25 anos, 35, 40. Com certeza eu estou muito melhor agora. Eu sinto muito mais vida no que eu faço agora do que eu fazia quando eu tinha 25, 35. Eu estava lotada de dúvidas e de incertezas, né? Dúvidas, certezas, mas de inseguranças. Então, assim, ser uma mulher madura com vitalidade é uma coisa, né? E é nisso que a gente está buscando aqui na Verstalks.
caminhos que possam ajudar essa mulher madura a ser ela mesma, sempre com vitalidade, dando apoio e suporte para as escolhas que essa mulher madura está fazendo, mas sem medo de falar que sim, que é uma mulher madura. Então, gente, a V-Stalks, ela nasce, sim, como um ato revolucionário. E esse ato revolucionário é a gente começar a falar que sim, nós somos mulheres maduras. Sim, nós estamos envelhecendo. Dá uma certa sensação difícil, né? Falar disso. Eu conto uma história, eu acho engraçada. A primeira vez eu estava numa reunião online. E a pessoa que estava fazendo a reunião comigo, uma pessoa jovem, 28 anos, estava compartilhando a tela do próprio computador. E durante a reunião, esqueceu que estava compartilhando a tela, porque aí começou a contar outra história, e entrou no WhatsApp dele. E conversando, falou para um amigo: Não, agora eu estou ocupado aqui numa reunião com uma coroa. Na hora, eu fiquei meio assim, porque a coroa era eu. Pensa, eu não tinha me visto ainda como uma coroa. E na hora criou uma situação um pouco desagradável ali, e todo mundo falou: olha, fecha, desliga. Mas depois eu fiquei refletindo, né, sobre aquilo. E fiquei pensando: nossa, eu coroa? O que significa ser coroa? Eu não me sinto uma coroa. Mas eu pensei: nossa, mas para essa pessoa que tem 28 anos, sim, eu sou uma mulher mais velha, né? Então, assim, foi interessante até aquela experiência para lidar com esse conceito, para ver o que isso causava dentro de mim e fazer escolhas sobre o que eu ia fazer com aquilo. Bom, no final, acabei fazendo um stories ali e colocando uma coroa na minha cabeça numa foto que eu compartilhei. Então, gente, a questão, sim, do envelhecimento e essa questão da mulher madura é uma questão delicada, que envolve muitas coisas. Sem falar que a gente está numa fase, né, que é a fase do climatério, da menopausa, que é uma fase onde, em termos físicos, a gente está vivendo, né, todo o desequilíbrio hormonal. Isso sim muda tudo e é preciso falar disso. E ainda bem que hoje, né, nas redes sociais, a gente toca muito nesse assunto. Então, quando me perguntam por que eu resolvi criar esse espaço da V-Stalks, é porque eu comecei a perceber a necessidade dessa conversa. A necessidade de ouvir mulheres acima de 40 anos, de ouvir o ponto de vista delas, de saber como que é esse sofrimento, de saber como que é essa loucura que todas nós vivemos. E nossa, assim, incrível, mas eu vejo que assim, quando o negócio começa a desandar mesmo, pelo menos no meu caso foi assim, a partir dos 47. Mas e eu não tinha ainda esse espaço aonde conversar sobre isso. Então a V-Stalks nasceu para responder a essa necessidade. Um espaço onde a gente pode falar de idade sem medo, onde a gente pode falar de envelhecimento sem medo, onde a gente vai contar um pouquinho das nossas loucuras, e eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai contar das próprias loucuras com o objetivo de achar um equilíbrio. Porque é aí, essa mulher madura, ela está buscando equilíbrio. Ela está tentando, através de novos pensamentos, novas leituras, questionamentos, loucuras, ela está buscando o seu próprio equilíbrio. É aí que a gente entra. A gente quer ouvir isso. E até para criar uma ideia de maior aceitação desses momentos de loucuras.
Porque não tem jeito. O equilíbrio, sim, a gente já ouviu isso na filosofia várias vezes. O equilíbrio, sim, ele vem através da gente se conhecer, mas ele tem que passar por um momento de caos. Ele tem que passar por um momento de bagunça. Porque para a gente achar novas maneiras de viver, para a gente achar novas maneiras de pensar, a gente precisa dar uma bagunçada no que a gente está vivendo. Se a gente não mudar a nossa maneira, o nosso cotidiano ou a nossa linha de pensamento, dificilmente a gente vai conseguir ter novas ideias. Dificilmente a gente vai descobrir novas formas de pensar e de viver. Então, a V-Stolz, ela nasce daí, desse espaço, para a gente poder se questionar e, através de loucuras, achar um equilíbrio.